Muito boa tarde, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Começando agora mais um Conversa de Lulu, parceria da RBA Litoral com a Lulu, cultural influencer das minhas amigas Lu Lopes e Lúcia Rodrigues. E o nosso convidado de hoje é Marcos Fernando, cineasta, produtor musical, diretor. Que mais? Eu vi a ficha, tinha um monte de coisa lá. Vou deixar para ele se apresentar. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Boa tarde, Canduta. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Com você e com as luzes. As luzes. Hoje estamos desfalcados de uma, mas são sempre as duas aqui nos bastidores ajudando a tocar o programa. Marcos, vem Maravilha. cá. Você é cineasta e produtor musical, é isso? Na verdade, a música me levou para o audiovisual. Na verdade, assim, eu sempre fui um cinéfilo, né? Assim, Tá. mas não imaginava que um dia ia migrar para trabalhar nessa área. Mas fui levado pela música, porque primeiro fiz um projeto em 2011, se não me engano, nos Centros Culturais do Banco do Brasil de São Paulo e do Rio, sobre a censura na música brasileira, Ah, chamado que legal. Cálice a Censura Musical. Que foi um projeto assim muito bem sucedido naquele formato do CCBB, que são 4 semanas, né, um ciclo de 4 semanas, que traçava um painel da censura na música brasileira. Então, tinha 2 semanas dedicadas à chamada MPB, né? Uma semana com o repertório dos artistas mais populares, aqueles chamados cafonas, bregas e tal, e a última semana que era dedicada ao pop rock, que pegava as bandas de rock brasileiras, mas também Rita Lee, Raul Seixas e tal, a turma mais velha guarda do rock. Enfim, era um painel geral que passava nessa MPB também por Caetano, Gil, Taiguara, Gonzaguinha, Sérgio Ricardo, um monte de gente, e lá nos populares por Odair José, Fernando Mendes e Valdir Soriano, etc. Enfim, era um painel da censura bem amplo. Assim. Foi uma série que teve muito sucesso. Assim, aqui em São Paulo, deu uma página inteira do Estadão, no Rio foi, se não me engano, capa do segundo caderno do Globo. Enfim, teve uma repercussão muito grande e de público também, porque o público adorava. Mas os CCBB são teatros pequenos, né? Tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. Aqui em São Paulo quanto no Rio, eu carioca morando em São Paulo, às vezes me confundo. O de São Paulo é até menor o teatro do que o do Rio. Então, assim, cada espetáculo tinha 2 sessões, mas ainda assim ele foi visto por um número pequeno de pessoas, né? Mas era uma repercussão muito grande. E isso me fez pensar que aquilo ali merecia ter alguma outra forma de ser viabilizado. E foi quando eu transformei aquilo numa série de 8 episódios, e junto a uma produtora no Rio a gente propôs, enfim, toda aquela tramitação de audiovisual e o projeto foi aprovado, foi exibido primeiramente no Canal Brasil, há uns anos atrás, e agora, até pouco tempo, estava sendo reprisado, inclusive, no Canal Curta. De vez em quando, o Canal Curta reprisa essa série. Então, essa foi a minha porta de entrada assim, no audiovisual a partir da música. Quer dizer, foi um projeto meu da área de música que foi transformado em audiovisual. E aí, claro, o que acontecia no CCBB, que era até por circunstâncias, eu acabei eu mesmo apresentando o projeto. Então, eu fui para o palco e contava as histórias Tá. dos vetos, das músicas, porque era uma coisa que precisava ser contextualizada, não podia ser só música, né? E no programa de TV, eu entrevistei todas aquelas pessoas das quais eu falava ali. Então, eu entrevistei o Sérgio Ricardo, o Juca Chaves, o Fernando Mendes, o Odair José, enfim, muita gente que teve Menescal, muita gente que teve problema com a censura, né? Que legal, que E aí legal. essa foi aí, pra você entender essa coisa da música e do audiovisual, foi por aí que começou. Baita projeto legal, né? E assim, praticamente a censura tesourou todo mundo, né? Então, Pois é. Foi para você ver que por isso eu fiz questão de a gente sempre quando pensa em censura pensa
em Chico Buarque, em Gonzaguinha, em Taiguara, essas figuras que ficaram marcadas. Mas eu fiz questão de dar um espaço e grande, né, pelo menos uma semana. Isso, claro, era uma fatia maior, por isso a gente tinha 2 semanas, mas também para os artistas populares e para o pop rock, né? Até o finalzinho da censura, o show de pop rock abria com uma música da Plebe Rude, para você ter uma ideia. Que legal. Então, a censura foi até ali, na década de 80 ainda, é, com aquelas recomendações de que podia sair no disco, mas aí já não podia tocar na rádio, né? Vinha aquela etiqueta que você certamente lembra bem, proibida a radiodifusão Sim, sim. pública, etc, etc e tal. Então, foi um painel bem bacana. Quem estiver nos assistindo e quiser ver a série, de vez em quando fica atento àquela reprisa no canal Curta, e quem tiver net, eu acho que, tenho quase certeza, eu vi outro dia, que você indo lá no canal Curta, no Now, aquele aplicativo, sei lá como chama, que já tem dentro da net, você consegue assistir os 8 programas lá dentro do canal Curta no Now. Que legal. E aí você tem 2 filmes com o Aldir Blanc, é isso? Um que chama João e o Aldir, parceria é isso aí, e o outro que é o Aldir Blanc, o ourives do Do, palavreado. isso. Na verdade, um filme é uma ideia minha de fazer, quer dizer, só para rapidamente falar, eu antes disso fiz um filme sobre o Torquato Neto, quer dizer, foi a Torquato, segunda coisa do audiovisual que eu fiz, então, quer dizer, eu saí da coisa da TV para uma coisa de cinema, o filme passou no Brasil inteiro, teve 10 semanas em cartaz, ganhou prêmios e tal, então foi também uma experiência de longa-metragem documental já também bem sucedida, e aí eu chego no Aldir, primeiro com o longa, que você se referiu, Ourives do Palavreado, que é um projeto ainda, eu tive essa ideia, inclusive quando a Mary, viúva do Aldir, foi assistir, ainda não viúva, obviamente, mas naquele momento foi assistir o filme do Torquato, lá no Rio, no Odeon, num festival, e, e eu tinha já uma relação de amizade com o Aldir e a família de 25 anos. Uma das primeiras coisas que eu fiz no primeiro ano, esse ano faz 25 anos que eu comecei a trabalhar com produção musical, em 96. E já nesse primeiro ano, caiu de paraquedas para mim a produção do show de 50 anos do Aldir, que ele tinha gravado um disco com participação de meio mundo da MPB, e esse disco foi para o palco do Canecão, também num show com toda essa gente, Ivan Lins, João Bosco, Ed Mota, Paulinho da Viola, Edu Lobo, era um elenco assim absurdo. Sensacional, E, né? e por conta dessa minha aproximação lá com o Aldir, quer dizer, no primeiro ano, nesse momento eu já estava ali envolvido, comecei a frequentar a casa do Moacir Luz, que morava no mesmo prédio que o Aldir. Enfim, aí a gente foi se conhecendo e eu fui convidado para participar dessa produção do show. Então vem esse tempo todo aí de amizade com ele, com a família, com amigos em comum e tal. E aí depois do Torquato, o Torquato lançado e tal, eu até tinha outros projetos na cabeça, alguns que comecei a desenvolver e tal, mas um dia eu falei, tem que fazer alguma coisa com o Aldir, porque de formas diferentes, coincidentemente ele é um letrista também, né, como o Torquato, mas nada teve a ver com isso, nada teve a ver com. Claro, a minha amizade faz, mas eu não vou fazer, eu não penso em fazer filmes sobre amigos, né? Sim. Assim como outro dia até contei também numa outra live que eu lembrei que me perguntaram uma vez em Salvador, numa exibição do Torquato, falou assim: você fez esse filme porque você era fã do Torquato? E isso me fez pensar, eu falei, não, na verdade, claro que eu tinha uma admiração, mas não foi uma coisa. É muito comum realmente as pessoas serem muito fãs, né, e se envolverem num Sim, sim. projeto, porque são muito ligados àquele personagem. Na verdade, no caso do Torquato, tinha um olhar mesmo de pesquisador, de que saber que era um personagem importante da música, que merecia que se jogasse uma luz sobre ele e que mais gente conhecesse essa obra. E eu fico muito realizado porque
todas as sessões que a gente fez, especialmente os amigos, né, que vêm te dar um feedback, era muito assim, poxa, eu não sabia que esse cara era tudo isso, eu não conhecia, não sabia que tal música era dele. Então, de alguma forma, eu acho que o filme cumpriu essa função de jogar essa luz sobre uma obra que é tão importante e pouco conhecida, assim, né, ou pouco identificada, pelo Sim. menos, né? E com o Aldir, diferentemente, mas de alguma forma parecido, eu acho que ele tem uma obra que, obviamente, é muito conhecida, músicas de muito sucesso, que são cantadas em diferentes espaços, em rodas de samba, em atos políticos, né? É, Bêbado e Equilibrista é um hino, praticamente, assim, um dos hinos do Brasil, né? Mas existe uma dimensão da obra dele que eu acho que ainda não se conhece. Eu acho que fica nessa superfície das músicas mais conhecidas realmente, especialmente a parceria dele com o João. E a intenção do filme é mergulhar no universo do Aldir. O Aldir tem um universo muito próprio de personagens, de vocabulário, uma coisa que não tem paralelo assim na música brasileira. Eu posso dizer isso porque eu não considero nem que seja uma opinião, é um fato, eu posso provar, entendeu? Isso não faz dele melhor nem pior, não é essa questão, mas eu digo, é muito diferente, né? E sabendo disso, com essa intenção, eu chamei o Hugo Suckmann, jornalista, para além de meu amigo também, ele é uma pessoa que, como eu, tem essa imersão na obra do Aldir, de conhecer. Eu sabia que era uma pessoa com quem eu poderia trocar para fazer esse trabalho de mostrar esse universo mais profundo do Aldir. Então, esse filme é um filme que está em produção ainda, infelizmente, a gente conseguiu, na verdade, o mais difícil e o que era mais importante, que é fazer duas longas entrevistas com ele em 2019. Né? Ele morreu agora, fez um ano, no dia 4 de maio, então foi, na verdade, os últimos registros dele. E era isso que era para ser a base do filme, o combinado, quer dizer, o pensado desde antes, era isso, que essa entrevista fosse ligar o filme inteiro. Então, mas é óbvio que a gente precisa todo o resto, que é a parte musical, a parte de arquivo. E para isso, infelizmente, a gente ainda não conseguiu financiamento, porque o Brasil, infelizmente, a cultura está parada, a gente não tem mais Ancine, a gente não tem mais editais, a gente, enfim, as possibilidades de viabilizar os projetos audiovisuais de um tempo para cá ficaram realmente muito escassas. E um projeto com música é sempre caro, porque, né, tem pagar editoras, gravadoras, TVs, imagens de arquivo e tal, para que a gente faça da melhor forma possível. Então, esse projeto está parado, mas com esse material precioso já captado, que é o mais importante. E nesse meio tempo, só para responder a tua pergunta toda, do outro filme, surgiu esse material gravado em 2013 por um cineasta carioca chamado Pedro Pontes, que procurou a Mary, viúva do Aldir, com a ideia de montar um material a partir de uma entrevista que ele foi lá encomendado a ele para fazer sobre um projeto educacional, uma coisa que não era para ser um curta. Era sobre o Mestre Sala dos Mares, uma das parcerias dele com o João. Era um encontro do João com o Aldir para falar sobre essa música. Como eles já não se viam há muito tempo, isso gerou um encontro assim memorável, que eles relembraram coisas, fizeram um raio-x da parceria, assim, daqueles 40 anos de convivência e parceria, que os caras gravaram por mero acaso, porque, como eu disse, não era o objeto Uhum. do filme, mas ficou registrado ali. Quando o Pedro me mandou um primeiro corte para me mostrar o que ele tinha montado, eu saquei que ali tinha esse foco na parceria. E aí fui trocando com ele umas ideias, falando, por que a gente não foca nisso? Eu acho que pode ficar melhor assim. E ele, muito gentilmente, foi sentindo que aquilo ia colaborar para o material, aquilo foi crescendo, a ponto de eu achar que valia a gente investir, inclusive, numa divulgação maior. Falei com o pessoal do Canal Brasil, que são parceiros também em vários
projetos, inclusive no próprio filme do Aldir, que eles são coprodutores, foram eles as primeiras pessoas a acreditarem no filme, por isso a gente pôde fazer as entrevistas com o Aldir, inclusive. E aí o canal também se animou com a ideia e o filme entrou na programação agora no dia 4 de maio, no dia que fez um ano da morte do Aldir. É esse retrato assim bem afetivo da parceria dos dois, só os dois conversando e contando como é que foi o encontro deles, como é que eles compõem. Tem inclusive um momento emocionante que é o João mostrando pela primeira vez ao Aldir uma música que tinha acabado de fazer, de uma letra que ele tinha mandado e o Aldir ainda não tinha ouvido pronto. Então é um retrato assim, está na programação do Canal Brasil, também vai entrar no Now, daqui a pouco as pessoas vão poder ver, porque passou agora semana passada, ainda não tem nenhuma reprise programada. Que legal. A gente pode falar assim que o tamanho do Aldir não tem nem como medir, né? O cara é simplesmente sensacional. A gente pode falar que ele é muito mais do que um letrista, que nesse universo dele, como você colocou bem legal aí, ele é um baita de um cronista do cotidiano do Rio, enfim, do Brasil, as letras dele são impressionantes, o tipo de palavra que ele usa, né? Sempre muito bem colocada. Como é que você vê o Aldir, Você artista? matou a charada, é isso aí. Ele é um cronista do Rio de Janeiro, é um cronista do Botequim. Você pode elencar alguns temas assim que ele é um cronista do subúrbio carioca, ele que foi criado entre Vila Isabel e Eustácio, morava na Tijuca, que para quem não conhece o Rio, é ainda na Zona Norte, não é uma coisa que a gente chame de subúrbio, mas tem muitas características do subúrbio. E o Aldir era um observador absoluto, assim. Outro dia eu estava até lembrando de como ele, quando se encontrava com personagens do subúrbio, ele se sentia mais à vontade do que com pessoas da convivência natural dele, escritores, músicos, etc. Entendeu? Quando ele tem uma história de um aniversário dele que foi comemorado no Irajá, num clube na rua onde o Ney Lopes, a família do Ney Lopes morava, um clube chamado Pau Ferro, que foi memorável, assim, porque as pessoas foram para lá, para o Irajá, para comemorar o aniversário dele, e ele se sentir em casa ali. Então, ele tem essa observação muito precisa desses lugares, do botequim, do subúrbio, Sim. e também da política, né? É uma coisa que você nota na obra dele inteira, desde sempre, são, nem que seja de forma cifrada, às vezes, as menções à política, né? Então, é isso, é um cronista do seu tempo, é um observador profundo do Rio de Janeiro, nas suas mais variadas, do samba carioca, do futebol. Ele é um cara que gostava muito de futebol, vascaíno. E como você falou de vocabulário, né? Eu também tinha falado isso, de uma forma muito pessoal. Assim, eu digo que o Aldir vai a lugares na sua crônica, na sua poesia, que ninguém vai. Volto a dizer, se isso é melhor ou pior, não é a questão. Eu não estou dizendo que ele é o maior por isso. Mas só ele vai, entendeu? Só ele tem, às vezes, a coragem de colocar numa letra uma imagem que, às vezes, é aquela imagem, né? Que veio a ele naquela crônica ali. Né? E ele não tem o pudor de colocar o vocabulário como ele tem que ser, se é um vocabulário suburbano, se é uma cena de botequim, se é, né? E com detalhes, sabe, assim, o Hugo fala muito de uma música que ele tem com o Ginga que chama Destino Bocaiúva, que, aliás, Bocaiúva é por causa de Quintino Bocaiúva, que é um bairro do subúrbio carioca, e que a letra começa assim: e aí, sou de Quintino Bocaiúva. Esse aí é aquele aí de encarar a pessoa. E aí, só o Aldir
para começar uma letra encarando a pessoa. E aí, sou de Quintino Bocaiúva. E daí, né? É isso que o cara quer dizer no final das contas. Então, tem uns detalhes, sabe? Tem uma música que no disco que ele gravou cantando, que é maravilhoso, do Vida Noturna, que ele fala de uma enfermeira do Salgado Filho, que é um hospital do Meier, olha aí, sempre o subúrbio Sim, voltando. sim. Que aí ele fala de onde ela mora, é, aí ele diz a rua, o bloco, aquele de esquina. O detalhe de o cara que bota assim, aquele de esquina, é como se ele tivesse lembrando alguém qual é a localização do lugar. Esse vocabulário, esse linguajar, essa forma de colocar isso numa letra de música é uma coisa muito própria, assim, que eu não vejo realmente paralelo. Esse disco dele cantando, eu vira e mexe toco aqui na rádio, né? O disco é lindo, a voz dele é linda. Eu acho um baita de um vozeirão bacana, eu adoro a voz dele. Você que conviveu assim, bastante com ele, conversou, por que ele não cantou mais? Ele não era uma figura de gostar de cantar, assim, a gente conta nos dedos às vezes que ele se apresentou em público. Quer dizer, no início da carreira até se apresentava, ele começou a se apresentar em público com o João como percussionista. Quando começou a parceria dos dois, em shows do João, ele tocava tumbadora. O negócio dele era percussão, tocava um tamborim de dedo como ninguém, com um dedo só. Você vai ver até em algumas imagens que tem por aí ele em rodas de samba tocando esse tamborim. E gostava muito de bateria, né? Que provavelmente, se ele tivesse que ser um músico, seria um baterista. E assim, ele, principalmente nessa época que eu convivi com ele, depois do show de 50 anos e tal, ele tinha muito convite para se apresentar cantando, né? Ninguém se importava dele não ser aquela figura identificada como cantor. Agora, eu acho também, concordo totalmente com você, uma voz linda, afinadíssimo. Nossa, O Hugo, como jornalista, acompanhou. Eu cheguei a estar lá no estúdio na época, mas o Hugo acompanhou com mais de perto as gravações do Vida Noturna. E ele também, o próprio Aldir contou isso para a gente. Ele gravou quase aquilo tudo de primeira. Não era uma coisa de ficar repetindo, ter problemas. Ele sabia cantar, né? Mas fazia tudo para evitar, quer dizer, não só cantar, mas qualquer tipo de aparição pública. Ele tinha uma certa dificuldade de sair de casa, de ir aos lugares. Né, eu lembro que quando ele veio a São Paulo, na época do disco de 50 anos, ele foi participar do programa do Jô, que ainda era no SBT, se não me engano. Tenho quase certeza que sim, 96 era no SBT. E a forma que ele encontrou, enfim, que se solucionou dele conseguir vir e ter algum prazer naquilo, foi alugar um ônibus, ver um grupo de amigos, vieram de ônibus para cá, porque ele já não gostava de avião, já não gostava de viajar, já não gostava de dar entrevista, não gostava de nada daquilo. A forma mais agradável que se achou foi alugar um ônibus, e aí ele veio com uma pá de amigos para cá, que vieram conversando e bebendo e tal, na véspera, obviamente, e tal. E ele gravou essa entrevista para o Jô, por conta do lançamento do disco de 50 anos, do show do Canecão, que eu citei no início. grande figura, né? Grande figura. Assim, na tua visão, qual é o grande legado que o Aldir deixa assim, para a música brasileira? O que daqui a 50 anos, de repente, as pessoas vão falar: lá atrás tinha um cara chamado Aldir Blanc. Eu acho que, assim, por isso o que eu falei da intenção do filme, eu acho que ele ainda tem muito a se descobrir na obra dele, para além do que a gente, obviamente, né, conhece muito, porque eu não posso considerar ele um compositor desconhecido. Você pode falar com qualquer pessoa, citar rapidamente 10 músicas que pessoas até que eventualmente não saibam que ele é o autor conhecem. Então, ele está longe de ser um
autor, como eu falo, citei o Torquato, que tinha muito mais essa necessidade de mostrar a obra. Mas esses detalhes de que a gente falou aqui, da letra, e como essa, por exemplo, a parceria dele com o João, dessas 10 músicas, talvez 9 sejam da parceria com o João. Você vai ter alguma coisa, o Resposta ao Tempo, que é com Cristóvão Bastos, que é uma coisa fora da curva ali, né, de ter feito sucesso e não ser com um dos parceiros mais conhecidos. E você vai ter o Catavento Girassol com Ginga, talvez entre uma ou outra coisa, mas o Amigo é para essas coisas, lá do início, que é com Silvio da Silva Júnior. Estou pensando assim de pronto, você vai ver, tem umas 2 ou 3. Talvez as outras 7 das 10 sejam com o João. Então, eu acho que ainda tem muito a se descobrir na obra dele, e eu acho que especialmente essa ousadia poética, né? Esse lugar que eu disse que ele vai, que ninguém vai, eu acho que ele ainda não é devidamente percebido como um estilo mesmo, como uma forma de compor. Eu acho que as pessoas conhecem as músicas mais conhecidas, que mesmo algumas delas têm isso lá dentro e passa, às vezes as pessoas nem percebem essa ousadia contida ali nas letras mesmo de mais sucesso. Então, eu acho que quando daqui a um tempo pensarem no Aldir, certamente vão pensar como um cara diferente, um cara que escrevia como ninguém escrevia, como só ele escrevia. E é assim que eu espero que ele seja lembrado, e é por isso que eu quero fazer esse filme, para ainda ressaltar mais essa qualidade dele muito, muito única, a meu ver. Que legal. Tem alguma previsão pro filme ou não? Ainda Infelizmente com não, esse Canduta, desgoverno que a gente vive aí? esse desgoverno que a gente tem, a gente primeiro precisa ter que acabar com esse governo, né? Sim, Que ele sim. acabe de alguma forma, se Antes que ele imploda, acabe com a gente. antes que ele acabe com a gente, porque é realmente inacreditável. Hoje até recebi um e-mail da Ancine, porque não só a Ancine parou, mas o que ela não parou, por exemplo, foi de se dar o trabalho de cancelar projetos que estavam ainda em captação. Esse é um projeto, por exemplo, que estava aprovado na Ancine para captação, aquela coisa que não quer dizer nada, só quer dizer que eu posso ir atrás do financiamento. E isso venceu um pouco antes da pandemia, isso foi tudo renovado, e de repente eu recebo um e-mail de quem tivesse no artigo 1 e 1A que o projeto ia ser cancelado, e, enfim, se eu quiser agora captar novamente, eu tenho que inscrever novamente o projeto, e aí, claro, que eles não vão analisar nada, porque não estão analisando nada. Ainda que eu tivesse agora, por exemplo, uma possibilidade de financiamento, eu perdi a inscrição do projeto, porque para isso eles trabalham. Eles fizeram questão de fazer uma varredura em projetos que tinham vencido, mesmo com essa pandemia no meio, e eu ainda fiz um questionamento, porque são tão incompetentes que mandaram a comunicação errada. Eu falei, olha, se é por isso que vocês estão cancelando, não vale. Aí responderam dizendo assim, realmente a comunicação estava errada, mas isso não nos tira o direito de mudar e cancelar os projetos. O projeto foi cancelado. O que não diz muita coisa, porque o desgoverno é tamanho que, mesmo com ele aprovado, a chance de conseguir alguma coisa nesse momento era pequena. Mas, enfim, é isso. Desculpe o desabafo, mas Não, mas quando a gente isso é uma fala loucura, né? nas possibilidades só me vem isso à cabeça, porque é muito triste realmente, né? Isso já foi motivo até de matéria de jornal, porque outro dia me procuraram do jornal o Globo para saber sobre o filme, como você perguntou agora, e aí a quantas anda, especialmente por causa do Aldir estar sendo tão falado, né, por conta da lei. E aí eu expliquei mais ou menos o que eu disse agora, e a jornalista lá da coluna do Lauro Jardim até falou, bom, mas isso já é uma notícia, porque um filme sobre o Aldir, que é o cara que dá nome à lei, que está distribuindo, né, recursos pelo Brasil inteiro, para as pessoas da cultura, não conseguir financiamento para ser feito, isso também já é uma notícia. E ela até publicou isso, saiu lá no Globo. Então é uma pena, mas a gente segue aqui, a gente vai fazer o filme, isso aí não tenha dúvida, uma hora ou outra, mas a gente precisa esperar tudo isso se Sim. resolver. Ó,
está acabando o nosso tempo, Marcos. Muito legal. Fiquei feliz em te conhecer, em saber um pouquinho mais sobre os filmes, né? Que eu ainda não vi, não consegui ver no Canal Brasil, mas verei com certeza. Agora eu queria te pedir uma coisa. Queria, para a gente encerrar, depois eu vou colar aqui no vídeo, uma música para a gente encerrar o bate-papo. Uma coisa do Aldir que você curta, que você goste, ou enfim. Eu acho que você vai colocar aí para a gente. Então, a gente podia, você falou tanto, eu já ressaltei aqui também, a gente podia ouvir o próprio Aldir cantando. E eu acho que um tema que é recorrente na obra dele e que no filme está muito bem colocado para ele também de forma emocionante, eu digo no depoimento que ele deu para a gente, que estará no filme, é o Resposta ao Tempo, que ele tem uma interpretação de uma emoção absoluta. Assim, a música que já tinha sido abertura de novela da Globo, ele consegue trazer uma emoção nova na interpretação dele, que eu acho que vale a pena a gente ouvir. Para quem não conhece, também conhecer o Aldir, cantor. Maravilha. Marcos, super obrigado, tá? Eu que agradeço, Canduto, o convite seu, da Lu. O canal é Prazer estar teu. aqui. Quando tiver alguma novidade, é só dar um toque que a gente já traz para cá, bate um papo de novo e divulga. Então a Maravilha, gente, a maravilha, um gente fica prazer. acaba com Aldir Blanc, Resposta ao Tempo, que por sinal, quando eu toco Resposta ao Tempo aqui, é essa. Essa Que maravilha. é a gravação. Valeu, grande abraço. Valeu, Agora prazer. volta, Lu. Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento. Mas fico sem jeito calado e ele ri. Ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar eu não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento e as folhas no meu coração. É o tempo. Recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais, se eu notei, pois não sabe ficar e eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto, que ele adormece as paixões, eu desperto, e o tempo se rói com inveja de mim,
me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo eu uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer.